Os prefeitos, agora, ano que vem, quando eles assumem, eles já assumem com o novo... Porque ele perde... Qual é a principal receita de uma prefeitura? Vai depender muito do Brasil, tá? Porque é o seguinte, o Brasil é um país extremamente heterogêneo em grau de desenvolvimento socioeconômico. Então você vai ter cidades grandes, as principais capitais, você tem uma arrecadação grande de ISS, que aqui no caso de São Paulo, por exemplo, o imposto mais relevante em termos de arrecadação é ISS. Só para ter uma ideia, só o município de São Paulo, a nível Brasil, responde por 25% de todos os serviços prestados no Brasil. Uma cidade só, entre 5.570 municípios. Tá, e aí ele fica sem o ISS. Ele vai perder o ISS, depois vai entrar um outro modelo, e isso sim é uma discussão sem fim. Por quê? Porque a reforma tributária ela foi aprovada em nível constitucional. Quem vai cuidar dessa junção toda de tributos, vai fazer a partilha baseada no princípio do destino, é o comitê gestor. Inclusive a definição das alíquotas. A definição das alíquotas vai ter a definição da alíquota de referência, que fala em 26,5%, depois 28%. Eu já vi estudos falando que pode chegar até 33%, que é isso. 33%? Não. Pode ser o IVA mais alto do mundo. Ele vai comentar isso, tenho certeza, porque o que está acontecendo? Depois que se aprovou a legislação geral, através da reforma, o que aconteceu é que Brasília virou um cartório de lobbies dos diversos setores procurando encaixar o seu produto, seu serviço em regimes especiais, de uma certa forma tem desconto em relação à alíquota de referência. O que acontece? A ideia central da reforma é acabar com todos os benefícios tributários do Brasil, que são muitos, colocar uma alíquota de referência, tributar, colocar todo mundo no mesmo balde. Homogeneidade. Só que acontece, no jogo político aqui em Brasília, que você falou, os players de mercado, né, os representantes dos principais segmentos da economia, eles não vão gostar, obviamente, do aumento de tributo dessa ordem, principalmente o setor de serviços, que tende a ser o mais impactado, né, porque a gente está saindo de um modelo de lucro presumido, de PIS, COFINS e aí contribuição social sobre o lucro, que já dá entre 12%, 13% e 14% de carga, mas o ISS, que a alíquota máxima é 5%. Um caso que ficou emblemático dessa disputa, por colocar o seu produto na fila dos benefícios, foi o episódio da carne. Por conta de promessa de campanha de colocar picanha na mesa cesta básica, isso. Não, isso daí lá atrás. Agora o interesse era expandir a cesta básica, inclusive. Exatamente. Você até colocar na própria cesta básica, os produtos de primeira necessidade estariam fora da tributação. Isso teria até a questão do cashback, né? Principalmente a população de baixa renda, que não vai adquirir produtos que são essenciais, pagam tributos. A reforma tributária garante a restituição. É muito chato esse economês aqui, então eu vou procurar não incomodar o nosso ouvinte, nosso telespectador, mas, no final das contas, dependendo de como é que a estrutura de mercado funciona, das cidades tal e tal, no final das contas, o desconto de tributo vai parar, na verdade, não é no bolso do consumidor, vai parar no bolso do produtor. Então é uma transferência no final de renda da União e, portanto, um aumento do imposto, da carga tributária para todo o resto da sociedade, para beneficiar, no final das contas, não é o consumidor, é o frigorífico, é o produtor, etc. É aquele ramo específico, da economia que vai conseguir... Sob a suposição de que você está produzindo uma redução de preço final ao consumidor, no final das contas você está transferindo dinheiro para o... Exato. O grande problema desse modelo que ele está falando é o seguinte: no momento em que você garante regimes diferenciados para alguns setores que vão pagar menos, o Estado quer arrecadar. Essa redução de carga vai ter que ir para outro lugar. Então, porque a reforma deveria ser, do ponto de vista de arrecadatório, neutra. Né? Exatamente, neutra. Mas o que acontece? Neutralidade tributária, juridicamente é bonito falar, mas na prática é muito difícil. O que acontece? Se você, por exemplo, puder escolher 2 produtos similares, você vai escolher o mais barato. E, obviamente, que a carga tributária dos produtos ela interfere no preço final, no preço. Então, não tem jeito como você escapar. Né? Na reforma tributária, a ideia é ter uma alíquota única, acabar com todos os benefícios fiscais, neutralidade, como ele disse, colocar todo mundo no mesmo balde. E fim da cumulatividade. Acho que é o grande ganho. Simplificação no compliance e o fim da cumulatividade. Isso é importante, o ponto que ele fala do compliance, tá? Porque aqui no Brasil, o país que mais gasta tempo em compliance tributário no mundo de lavada é o Brasil. Você gasta, acho que, quase 3 mil horas. Uma vez o Schwerer fez uma palestra, acho que foi na Fiesp, se não me engano, ele falou que não tem coisa pior do que pagar imposto, é ter que pagar para pagar imposto.
O que ele quis dizer com isso? Para você pagar direito o tributo, você precisa contratar um especialista, que o cara vai te explicar como que você paga o que você precisa pagar. De tão complexo. E é o lado perverso disso, o lado perverso disso é que muitas vezes você tem toda essa estrutura, esse exército de contadores e advogados, tributaristas, na melhor das intenções de fazer a coisa correta, e acaba sendo penalizado com um processo da Receita, etc., porque você não conseguiu simplesmente dar conta e entender a complexidade da legislação. Então, por conta de você ter a tributação do consumo em 3 níveis federativos, União, Estados, municípios, todo mundo produzindo norma o tempo inteiro, mudando o tempo inteiro, é humanamente impossível. Mas isso vai acabar com a reforma. Tende a acabar, porque agora você vai concentrar toda a legislação em nível federal. O modelo hoje, como funciona? Você tem todo mundo legislando, União, Estados, municípios, Distrito Federal. Então, cada estado tem o seu regulamento de ICMS, tem soluções de consulta, tem leis ordinárias. E quando muda isso? Isso vai começar na fase de transição agora, de 25 até 28, vai virar a chave mesmo em 2033, depois de 10 anos, que é o período de adaptação. Né? Porque qual foi a ideia? Mas nesse período vão continuar... Vão ficar os dois. Eles vão conviver, os dois regimes vão conviver. Juntos. As alíquotas dos regimes, se me corrija se eu estiver enganado, Isso. Dos impostos atuais, elas vão decrescendo gradativamente, enquanto a alíquota dos novos vão subindo, até a alíquota teste. A alíquota teste, você começa com uma alíquota só para entender, na verdade, onde é que está a demanda, para você poder, no final das contas, tá corrigindo no meio do caminho a definição da alíquota final, para você garantir esse princípio da neutralidade arrecadatória. Isso que ele falou muito importante pelo seguinte: se virasse a chave de cara e já começasse a valer ano que vem, já ia ter um problema, porque a regulamentação da reforma nem saiu ainda. Os projetos de lei complementaram o 68 e o 108 de 24, os dois, eles estão pendentes de julgamento e não para de vir destaque, de vir emenda. Aquilo vira uma coxa de retalhos. Né? Então, o que acontece? Como é uma mudança abrupta, a gente está introduzindo uma nova página no federalismo fiscal brasileiro, vai levar tempo até todo mundo se acostumar. E não é só para o contribuinte, para o fisco também. Ninguém nunca viu no mundo um esquema de IVA dual do jeito que está sendo feito aqui, né? Comitê gestor do jeito que foi modelado aqui no Brasil, ninguém sabe, e nem sabe que vai sair, porque o projeto de lei complementar 108 que trata dele ainda está sendo votado. Então o que acontece? Até você entender, digerir e colocar para rodar esse sistema, você vai precisar de tempo. Vamos pegar São Paulo como exemplo, tá? São Paulo tem um caixa. Grande. É um caixa, tá bem, né? De dinheiro ali. Mas tem... Enfim... Tem uma conta previdenciária, aliás, os municípios todos têm, o de São Paulo também tem, e que não é pequena, mas, enfim, teve a reforma, está numa situação muito melhor do que outros estariam. E como é que fica nesse período de transição para a receita do município? Bom, nesse primeiro... A gente está falando de São Paulo, que está confortável de caixa. Embora, quando você perpetua aquilo ali, você vai ter probleminhas lá na frente. Mas tem outros que nem isso estão, não tem caixa. Aí um problema complexo, né? Porque o que acontece? Como eu te falei no começo, o Brasil, nesses 5.570 municípios espalhados em 5 regiões, cada uma de um jeito. Os abismos, né, de Mas como é que eles ficam nesse período? Quer dizer, ele vai ficar sem o ISS? Não, ele vai ter o ISS, ele vai ter um período de transição, né, como ele falou, vai ficar um determinado período de tempo, esse momento de transição, você vai ter os dois regimes convivendo juntos. E de maneira que as alíquotas em cada respectivo regime, elas são tais que você mantenha a arrecadação original. Isso. Total, global do município. Você não pode ter perda de arrecadação. Exato. E por que você não vira a chave também do dia para o outro? Porque qual é a alíquota que você vai colocar? Você faz um cálculo, mas um cálculo é em cima de premissas das quais são muito frágeis. As quais são muito frágeis. Quando você de fato implementar o regime, você tiver, girar, né? Isso deixa ele rodar, você precisa aprender para saber exatamente qual é o valor da alíquota para manter a carga tributária, para não produzir um aumento excessivo que machuca as empresas consumidores, nem uma perda excessiva que possa machucar a saúde do município. Esse período de teste, de transição, justamente para fazer essa calibragem. Tá? Calibragem. Quando você falou a respeito das perdas de arrecadação, a reforma ela trouxe alguns fundos de compensação para municípios. Uma vez eu vi uma palestra do Benarapi, que é economista, foi ele que foi o grande mentor da reforma, pelo menos do ponto de vista econômico. Ele falou que, segundo ele, os fundos de compensação poderiam garantir que
Você, município, né, o estado, o ente que perder a arrecadação, você pode ser ressarcido até um máximo de 3 vezes a média de arrecadação municipal, de todos os municípios do Brasil. Tá? Como ele fez cálculo, eu não sei, mas ele partiu da premissa, estudando o IPEA, os estudos, os economistas podem ficar melhor ainda. Ele projetou um cenário futuro de crescimento constante no Brasil, um cenário otimista, acho que se não me engano era 2,5% de crescimento do PIB por ano, um cenário mais realista, 1,5%. E ele fez uma projeção baseada em premissas que ele colocou no cálculo dele, que o sistema de compensações dos entes que podem ser prejudicados, eles podem, no caso, ser custeados pela própria evolução da economia. Qual que é a projeção dele? Ele acha que com a implementação da reforma o Brasil vai ter crescimento. Se ele vai ter crescimento, ele vai ter receita. Se ele vai ter receita, se tiver problemas de perda de arrecadação entre os entes, esses entes conseguem ser compensados. Agora, vai existir crescimento? Eu não sei. Com uma alíquota referência desse tamanho, acho difícil, porque quanto mais você onera o setor produtivo, você está tirando dinheiro da economia. Tá? Daí o que acontece? Tem gente que chega uma hora que não aguenta a carga, fecha as portas, larga a empresa, ou sai, muita empresa saindo do Brasil também. Mas isso daí é uma... Tudo a gente está falando de futurologia, né? Isso foi tudo feito com base em premissas econômicas que a gente não sabe, Exato. a gente não tem um estudo fático exatamente dizendo qual vai ser o grau projetado de estudo. É tudo feito com base em projeções. E tem mais um problema, o critério de você mudar o produto da partilha, a partilha do produto da arrecadação, que hoje está no critério da origem, você vai migrar para o critério de destino. Até você virar a chave completamente para repartir o bolo arrecadatório só com base no destino, são 50 anos. Então, eu nem vou estar mais aqui, né? Então, provavelmente os nossos descendentes vão estar lá na frente perguntando, olha o que esses caras fizeram, agora sobrou para a gente entender tudo isso aqui, né? Então, você tem todos esses trabalhos feitos com base em projeções econométricas, né? Mas existem hoje critérios que são previstos na reforma tributária que prevêem aí fundos de compensação para quem perdeu incentivo fiscal ou para os municípios que com a entrada na reforma e a introdução do critério de destino perderem arrecadação.